Oi, pessoal. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o psicólogo Luan Teles. Ele é um psicólogo clínico humanista e ele trabalhou também no Hospital Psiquiátrico André Luiz. Por um bom tempo, ele foi supervisor e foi responsável por 50 a 60 pacientes psiquiátricos. E o nosso tema de hoje é saúde mental em tempo de pandemia. Oi, Luan, tudo bem? Oi, tudo bem, Você Jaque? pode apresentar mais claro para a gente? Bom, é isso, né? Meu nome é Luan Teles e desde o período de faculdade eu já havia me interessado pela psicologia humanista, cujo venho fazendo a especialização nela já faz algum tempo e venho empregando ela no meu trabalho, seja na clínica, ou seja, até mesmo com a saúde mental em diversas formas e buscando também cada vez me aprofundar mais Isso é nessa ótimo. abordagem. Isso. Luan, o tema que eu queria abordar, eu acho que é um tema muito interessante, que fala de paciente psiquiátrico, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o paciente psiquiátrico e também como o humanismo, né, a psicologia humanista, entende esses pacientes. Uhum. Bom, a psicologia humanista entende o paciente psiquiátrico assim, de uma forma não diferente a todos nós. Eu lembro quando eu estava estudando um pouco de Gestalt terapia, né, um pouco quando eu estava ainda escolhendo um pouco sobre as abordagens, eu lembro do Pius falando sobre a neurose. E o quanto que a neurose ela vai se diferenciar não só de pessoa para pessoa, mas em níveis. E quando a gente fala, então, né, numa pessoa internada no hospital psiquiátrico, nós estamos falando de uma pessoa que alcançou um nível de neurose, né, que pode ser ajudada por esse tipo de instituição. Uhum. Mas aí, nesse caso, né, não difere com relação à pessoa, difere, né, no grau, no nível em neurose, mas que esses níveis, eles podem interagir, né, dentro Uhum. do sistema psicológico de todas as pessoas de uma forma comum, né? Nós não entendemos que uma pessoa, né, nasce com um perfil psiquiátrico e Uhum. outra pessoa não nasce. Todas as pessoas nascem e elas podem desenvolver, né, uma personalidade mais adoecida do que outras, né? Isso Uhum. dependendo de várias circunstâncias. Isso é ótimo, né? Porque nós humanistas compreendemos essa pessoa que tem algum tipo, né? A gente enfatiza a pessoa, o ser humano, né? Uhum, E isso é bom porque muitas vezes as pessoas enxergam essas pessoas só a doença e uhum, rotula essa pessoa pela doença. E nós não uhum, rotulamos isso, né? Nós não separamos isso, como você disse. As pessoas, todos nós, em algum tempo, podemos desenvolver algum tipo de doença, né? Não estou falando que uhum. todos vamos desenvolver, né? Então, me fala um pouquinho, Luan, quais são assim, os transtornos mais recorrentes, assim, nos hospitais, mais Uhum. conhecidos, no caso da Antes de pandemia? chegar nessa pergunta, eu vou enfatizar algo que eu lembrei aqui que você disse, né, sobre um certo preconceito com a instituição psiquiátrica. Uhum, É, a, a, eu percebo que existe uma visão de pessoas, né, que foram internadas em hospitais psiquiátricos e depois podem passar até mesmo por um preconceito. Enquanto, na verdade, não é muito bem assim, né? É visível e é um fato que existem pessoas, por exemplo, com depressão, que é um dos transtornos, né, muito acometidos, né, em uma instituição psiquiátrica, pelo menos a que eu trabalhei, e que, por exemplo, não chegou a ser internado, né? uhum, E existem pessoas também que chegaram a ser internados lá com transtorno depressivo de um grau leve, né? Mas que preferiam a internação porque sentiam que poderiam ser beneficiadas de alguma forma. Dentre os transtornos que
que eu pude perceber com mais frequência, né, é o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade, o bipolar e o transtorno borderline. Eu acho que esses são os que mais sobressaem, né? Além também de pessoas que fazem algum tipo de uso de drogas ou outras substâncias psicoativas, né? Que é um trabalho aí um pouco à parte, mas esses são os que eu vejo que possuem maior prevalência ou possuem maior prevalência, né? A esses 2 anos corridos. Ok. Interessante isso. E aproveitando, falando disso, é o que leva o paciente a ter um sofrimento? Se você falou, você distinguiu, né, aqueles que têm depressão e ansiedade, como recorrente bipolaridade, e só que nós sabemos que tem alguns que têm um grau mais severo de sofrimento psiquiátrico, né? E o que leva essas pessoas a terem esse problema, assim, de afetar, assim, a sua psicose em si? Bom, existem alguns fatores. Eu gosto muito, vou ilustrar aqui, eu gosto muito de uma frase que é utilizada num quadrinho muito famoso, que é o quadrinho do Batman, e que tem um fundo existencial muito grande, em que o Coringa fala assim, né? Basta apenas um dia muito maldito para que você surte ou enlouqueça. Eu gosto de ilustrar essa frase porque eu vejo que não foge muito disso, né? A partir de vivências que nós podemos ter, né? Seja na nossa infância ou seja em qualquer época da nossa vida, nós podemos ter traumas, né, graves que vão prejudicar a nossa saúde psicológica. Aí a gente consegue separar em algumas particularidades. Por exemplo, existe uma grande quantidade, né, de pessoas adoecidas, e eu vou colocar aqui, eu vou especificar, né, principalmente mulheres, que sofreram algum tipo de abuso na infância, né, que não trataram esse trauma, e isso decorre depois, vai decorrendo de acontecimentos até chegar num adoecimento que nós consideramos grave. Né? Então, aí a gente está falando sobre algo que aconteceu na infância e se decorreu ao longo da vida de uma pessoa. Né? Não em todos os casos, mas que pode se agravar em um nível que fica difícil de tratar a pessoa do que se a gente for comparar uma pessoa que recebeu um tratamento adequado na infância. Ou uma pessoa que ainda assim possa vir a ter tido algum abuso sexual, né, na idade adulta e ter tratado isso, né, com outro sistema psicológico mais estruturado, né, mais moldado, né, e muitas vezes mais fortalecido do que uma criança que muitas vezes é refém do mundo, está ainda aprendendo, está ainda simbolizando as coisas. Né? O adoecimento, de forma geral, ele costuma ser comum e, ao mesmo tempo, particular. Né? Tem um assunto que, por vezes, eu venho trazendo, né, quando eu posso, que é sobre relacionamento. Eu vejo que este é um tema que tem sido muito difundido e tem sido muito importante hoje em dia. Né? Nós temos... A forma de se relacionar mudou. Né? Hoje, nós nos relacionamos com as pessoas muito mais rápido, de uma forma muito mais corriqueira do que antes, né? Então, existe uma entrega hoje que é uma entrega maior. Se a gente for colocar em termos de cultura também, hoje nós estamos vivendo uma cultura onde o símbolo sexual é preponderante. A gente vê aí pelas músicas também, né, que tem feito grande sucesso e tendo mais lugares do que outras, e músicas que têm um cunho sexual maior. Então, as relações interpessoais nossas, de uma forma geral, mudou. Sim. Então, e esse tema é um tema que eu venho percebendo sempre como algo importante,
pois eu venho enxergando que as pessoas têm adoecido muito nesse núcleo, né? Então, eu vou ilustrar aqui algumas formas, mas, por exemplo, o relacionamento abusivo em si é Sim. algo que pode levar uma pessoa até mesmo um transtorno grave, né? Seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, e eu coloco aqui a ansiedade como um transtorno grave, né? Porque às vezes eu me incomodo um pouco de ver que ele é difundido de uma forma simplista e que não considera realmente a gravidade, o cunhão desse adoecimento, que é um adoecimento em si muito grave, que pode vir a ser muito grave. Então, eu coloco o relacionamento abusivo, que pode pode se tornar, vamos melhor assim dizendo, algo adoecedor para ambas pessoas, né? O casal em si. A gente pode Seja para a falar que pessoa que esse... sofre, seja para o abusador também. Isso. Claro, desculpa. Não, que eu ia falar se a gente pode falar que é um relacionamento tóxico. Ou não tem esse termo assim? Se adoece... Bom, é um termo difundido, né? Um relacionamento tóxico, né? Aquilo que acaba servindo como veneno para nós. Então, se a gente for pensar assim, a gente pode dizer sim que é um relacionamento tóxico. Porque o tempo que eu permaneço nesse relacionamento, né, é o tempo em que eu vou me adoecendo. Porque relacionamentos que não são saudáveis, na verdade, eu até concluo, todo lugar em que eu me coloco que não é um lugar saudável, e se eu permaneço lá por muito tempo, eu tendo a adoecer. Então, o ambiente também que a pessoa vive contribui para esse adoecimento. Sim, com certeza. Na verdade, todo o ambiente que nós estamos influencia em nós de alguma forma. Outro dia eu estava falando um pouco sobre a nossa rede de televisão, principalmente dos canais abertos. E que é um fato que a rede de televisão, ela sabe que ela vende audiência com violência. Sim. Que isso prende a pessoa, prende a atenção passiva da pessoa. E a pessoa, então, muitas vezes, né, o telespectador, ele vai passivamente adquirindo, né, essas informações, essa substância, né, eu não vou dizer por si só pesada, mas ela vai criando, né, simbolizações e memórias de algo que é ruim. Né? E isso, por si só, a pessoa que está consciente de si, né, que está se percebendo, que também é algo que eu coloco como sendo importante para a saúde mental, né? Muitas vezes, algumas pessoas não vão perceber quais são as mudanças de estar vendo aquela informação causa em si. Né? E isso nós conseguimos ver gradativamente bom, isso influencia, né? Isso influencia a memória, isso influencia, né, as nossas emoções e repercute de uma forma geral. Isso. Você chegou a falar sobre as mulheres. Então, eu quero saber sobre os homens. O que faz mais os homens, né, no caso do homem, a ter mais esse sofrimento psíquico? Sabemos, né, dos fatores ambientais e sabemos de outras coisas, mas o que leva mais o homem, no caso? Não é uma competição de homem e mulher, só para saber. Eu vou voltar, então, um pouquinho naquele exemplo só para ilustrar um pouco do que eu disse, né? Quando uma mulher, eu vou colocar, isso pode ser diverso, né? O homem também pode sofrer, pode ser vítima aí de um relacionamento abusivo, né? Mas comum e corrente costuma ser a mulher, mas é lógico que existem particularidades. Mas o homem, quando ele é abusador, vamos assim dizer, ele também está em um perfil adoecido, né? Que é o perfil, a pessoa que abusa, né? Ela de alguma forma busca, eu vou colocar aqui em alguns graus, existem vários, mas controlar o outro.
né? Eu tenho, por exemplo, o homem pode vir a ter ciúme da mulher utilizar um certo tipo de roupa, ou frequentar certos tipos de lugares, ou utilizar um celular até mesmo com senha, né? E isso, né, toda essa atenção que ele volta, né, para o outro é uma forma de adoecimento, né? A pessoa não está centrada em si mesma, né? E normalmente o que acontece é que essas pessoas sentem um tipo de emoção que é um tipo de emoção desgastante, né? Onde eu volto sempre a atenção para fora, buscando cuidar para que algo que eu temo não aconteça. Uau. É isso. Então, o adoecimento do homem assim, não difere muito da forma com que adoece a mulher, de formas diferentes. Vai acontecer também de que muitos homens, isso por uma forma cultural, mas não né, por uma forma de gênero em si, que o homem, muitas vezes, isso já foi ilustrado várias vezes em artigos científicos, que o homem muitas vezes busca subterfúgios para não sentir alguns sentimentos, por exemplo, a tristeza, a depressão, né? E aí a gente pode ilustrar como o homem não ser fraco, né? Essa cultura de coloca o homem que ele tem que estar forte o tempo todo. E uma forma de mascarar isso é afastando esse sentimento. E aí o uso de substâncias psicoativas e demais drogas vão aí influenciar esse meio. Isso foi bom, porque eu queria que você falasse um pouco dessa ligação do transtorno mental, psiquiátrico, com o consumo de álcool e droga, né? Que sabemos que aí nessa você pode me corrigir, essa taxa para o homem é maior. Principalmente porque culturalmente ele não pode chorar, ele é homem, ele é um macho, ele não pode ter nada, ele tem que ser o super homem. E então eles caem muito mais a esse consumo exagerado de álcool e droga, que à vez leva à violência, né? Nós sabemos que está muito relacionado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses. Bom, eu vou sempre assim pegando particularidades, né? Porque Isso é são ótimo. assuntos assim muito complexos. Mas vamos colocar. Uma vez, eu vou contar um trecho aqui de um acontecimento aqui que eu vivi. Uma vez, eu estava ainda na faculdade, né? E eu tinha um colega que ele fazia uso de cannabis, né? E tudo bem. Mas eu, como nunca utilizei, particularmente, né, eu fiquei curioso em entender um pouco sobre isso. E aí, muito inocente, eu me via, né, do que eu penso ser hoje, eu cheguei para ele e disse assim, cara, por que que algumas pessoas viciam, né, em uma droga e por que outras pessoas não viciam? Ele estava à frente de mim, a faculdade, eu gostaria de ouvir essa resposta, era uma curiosidade, e eu achei que ele poderia me dar. Eu acho que ele me deu uma resposta melhor do que eu queria, né? Aliás, eu não esqueci até hoje. Ele me disse assim, olha, para mim, né, que faço uso efetivo de algumas substâncias, o que eu vejo é que o que difere, né, de uma pessoa que vicia com a droga, né, ou outra substância, ou não, depende do tamanho do buraco que ela tem dentro dela. Uau! Que resposta! Que resposta! Se eu der Que certo, resposta! E nenhuma aí, falta. no ambiente psiquiátrico, o que nós temos é uma pergunta que a gente faz particularmente, né, de uma forma particular com cada paciente, que é: o que veio primeiro? O adoecimento que essa pessoa tem hoje ou o uso de drogas?
Uau. Uhum. E o que eu percebo é que essas coisas estão muito ligadas, né? E aí, isso quando leva a uma piora, seja do vício, ou seja de um adoecimento, por exemplo, o transtorno psicótico, né? Uhum. Que pode vir a acontecer e a gente ter, né, essa comorbidade, esse duplo adoecimento. Muitas vezes nós nos perguntamos o que veio antes, se a pessoa estava doente, utilizou a droga, né, como uma forma de alívio, ou se primeiro veio o uso de droga e, consequentemente, né, veio a piora de um sofrimento que se tornou doença. Uau. Bem relacionado aí, né? Para entender isso, eu teria que entender mesmo a história desse paciente, né? Assim, bem a fundo para saber. Porque é muito... Essa coisa do colega lá, o tamanho do buraco, eu gostei muito. Porque todo excesso, né? É a falta de alguma coisa. E nós sabemos que é muito relacionado isso. E é tão assim, é um sofrimento tão grande para essa pessoa, vamos dizer assim, né? Que ela acaba sendo viciando nisso, tentando superar algo pior que é dentro, que está dentro dela, e isso torna assim pior ainda o consumo que ela tem dessa substância com o medicamento que ela toma, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ver direitinho, como psicólogo, como psiquiatra também, né? A história desse paciente, né? A história é muito importante. E como é que um psicólogo Às humanista vezes, trabalha com esse paciente, com essa história desse paciente, assim? antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer um adendo que às vezes, né, e eu entendo uma pessoa que está no calor das emoções e algumas emoções que sejam angustiantes, né, é comum nós encontrarmos uma pessoa, né, entrando em contato com a gente e dizer, olha, minha vida está assim, 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 o que que eu faço? Né? Sim. E é por isso né, eu gostaria de ilustrar, né, para que isso fique cada vez mais evidente que, apesar de nós vivermos, né, sobre sentimentos comuns, né, vamos aí colocar felicidade, tristeza, amor, ódio, né, nós temos particularidades de como nós construímos isso com a Sim. gente. E aí, né, a, eu vou colocar assim, não vou falar de todos os psicólogos, vou falar de mim especificamente. Eu não posso, né, interferir de uma forma positiva em uma pessoa que eu não conheço. Né? Não, isso em valores éticos, né, em valores de capacidade e até mesmo em valores profissionais, né, e de competência. Eu acho que isso ilustra muito bem um pouco sobre essa questão da urgência de uma demanda. Sim. Você falou interessante, muito Agora, interessante. desculpa, eu acabei esquecendo a pergunta que você fez. Aham. Como o psicólogo humanista trabalha com esse paciente, né? Com a história desse paciente, o sofrimento desse paciente, assim, no hospital psiquiátrico, por exemplo, ou também na clínica, né? Uhum. Bom, nós buscamos fazer com que a pessoa se conheça. Esse é um tema que eu considero bastante complicado, porque o que eu percebo é que quando, de alguma forma, eu falo, ou algum filósofo falou, assim, de conhece-te a ti mesmo, é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E, às vezes, como uma defesa mesmo, o que nós podemos pensar é que nós nos conhecemos bem. Uhum. E podemos nos enganar tanto com relação a isso,
Aliás, nós somos um fluir e uma mudança constante. Sim. E se conhecer é algo extremamente complicado. E eu diria até mesmo que quem se conhece bem, né, o utiliza de outro patamar de consciência e capacidade psicológica, que Uhum. normalmente tende a ser uma pessoa um pouco diferenciada, porque é o que eu estou querendo dizer que não é algo comum, né? Sim. E o que nós buscamos, de alguma forma, é fazer com que a pessoa, né, volte para si mesma e se conheça. O que eu busco fazer no meu consultório é ser um espelho, né, para adentrar em questões que normalmente a pessoa, sem perceber, não entra. Sim. E fazer perguntas que existem já dentro da pessoa, mas ela não se pergunta. Fazer com que a pessoa pare de viver ciclos comuns de, por exemplo, por que que eu sempre me relaciono com pessoas que tendem a ser abusivas comigo, né? Uhum. Será que isso não é algum ciclo que eu venho repetindo, né? Por que eu sempre sinto que eu não vou conseguir alcançar, né, os meus sonhos, sendo que nem sequer eu tento? Ou por que a minha autoestima é tão abalada assim? Será que esse é o meu normal? Será que isso é realidade, né? Uau. E trazer, né, essa, não só essa reflexão, mas um conhecimento mais real e menos neurótico, né, Sim. para essas pessoas. É o Então, autoconhecimento aí, né? é um autoconhecimento que eu diria ser bem mais aprofundado, e eu gosto de enfatizar isso porque a sensação que me dá é que o se conhecer caiu em um certo desleixo da palavra e perdeu a profundidade e a dificuldade que é alcançar isso. Sim. Ficou um senso comum, né? Com frases, com livros de autoajuda. Mas quem passou por um processo psicológico, né, por uma psicoterapia, sabe que é muito mais profundo do que isso. Até dói se conhecer assim tão profundamente, né? Dói, 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 Eu dói. falo isso porque eu passei por esse processo e o Luan foi o meu psicólogo. Então, esse processo é um processo doído, mas que vale a pena você se conhecer. Eu sempre falo isso. Vale a pena você adentrar, você conhecer esse mais profundo seu, para você saber o porquê que você sempre repete aquele vício, aquele ciclo vicioso em algumas coisas. Bate cabeça, erra e volta, e bate cabeça e erra, e você acha que isso é normal, né? Ah, Uhum. é normal, é assim, coisa da vida. É, é, tem uma questão interessante, né? Que conhecer a si mesmo dói, né? E muitas vezes a gente vai passar por um sentimento de tristeza. Mas o sentimento de tristeza é algo humano, né? Sim, faz A gente tem parte. de lembrar que é um sentimento igual ao outro e que tem suas belezas também que os poetas muitas vezes sabem utilizar muito bem, Sim, né? muito bem. O que acontece, e pior, é quando eu muitas vezes não me conheço e aí eu sinto uma dor que eu responsabilizo a vida, né? Ou questões externas, ou outra pessoa que me causa dor, quando na verdade a dor vem de mim mesmo, né? Sim. Eu falo que a dor na psicoterapia é uma dor existencial, sim, mas é uma dor suportável e vivida, sabe? Isso. Mas que é bem melhor do que existir, né, uma dor que eu não compreendo, e aí eu vou ser agora um pouco dramático aqui a dizer, né, virar câncer depois, né, virar uma psicossomatização, né, E uma e eu saí vítima, aí... Hã? e a Perdão? pessoa virar uma vítima da vida dela, né? Ela não é mais protagonista, ela é a vítima. Eu gosto de falar assim também, né? Que é verdade, a pessoa não é vítima da vida dela, né? Existem alguns filósofos, que nem Jean-Paul Sartre, que ele vai falar, né, explicitamente que a pessoa é totalmente responsável por aquilo que lhe vem à vida, né? Uhum. E nós temos até algumas religiões que dizem sobre isso também, alguns que vão tratar de karma e dharma, enfim. Uhum. Mas
existe um outro lado também, que é a pessoa, né, quando ela não se conhece, ela acaba sendo vítima de si mesma também. Sim. E ao mesmo tempo que ela é responsável, ela é sim vítima. Porque ela fica de alguma forma, um labirinto. Eu gosto de tratar muito do labirinto, do minotauro da mitologia. Que se eu não conheço o labirinto que eu tô, o minotauro vai me pegar. Sim. Né? E que é uma ótima história que ilustra muito bem os sentimentos. Né? Aquele que não conhece o território que tá refém à mercê de todo o ataque. Né? E o que nós queremos, na verdade, não é nem criar guerreiros com a psicologia, mas sim pessoas saudáveis e felizes, ainda que sentem tristeza de vez em quando. Uhum, que faz parte da vida, né? São emoções, como você disse, que faz parte da vida. E Luan, assim, pra gente notar muito bom, não dá vontade de acabar. Mas qual dica que você pode dar para esses pacientes, né? Eu acho que a terapia, a psicoterapia, se conhecer, são excelentes dicas, mas qual dica você pode dar para esses pacientes e para a família também, né? Não paciente, cliente, né? São pessoas. Para a família? É porque a família acaba sofrendo também, né? E muitas vezes a família também alimenta essa psicose, vamos dizer assim. Mas a família também precisa muito de ajuda, eu penso assim. Entendi. Vamos lá. Né? Todas perguntas muito bem feitas por você, todas muito complexas, que eu acredito que eu respondo parte sempre. Não, Né? você está respondendo, está Então, passando o meu teste. alcance, de alguma forma, né? Uma tentativa aí. Mas o que acontece é o seguinte. Não é novidade para ninguém que a mãe ou o pai tenta proteger o filho o máximo que pode. Uhum. As pessoas que nos amam, muitas vezes, podem vir a tentar nos proteger o máximo que podem. O que acontece é que eu proteger uma outra pessoa cria uma dependência tamanha nisso, porque eu não ensino de alguma forma, ou não fortifico o outro para se autoproteger, vamos assim colocando. E aí, não só isso, eu posso criar até mesmo um vício da outra pessoa que eu quero proteger, sentir que pode ser protegida por mim, não por ela mesma. E aí, o que a gente está falando é de uma perda de autonomia tão grande que aí a pessoa não vai se sentir capaz de sair ou de solucionar os próprios problemas. Uau. E vai haver um outro que vai querer estar assim, abraçando a pessoa e buscando salvar ela de alguns problemas existenciais que, infelizmente, eu não consigo retirar o outro, senão ele por ele mesmo. Isso. Uhum. Então, o que eu deixo de alguma forma, é muito difícil, eu coloco essa pergunta, né, para as famílias e até mesmo, né, para as pessoas no geral, sejam as pessoas que estão mais adoecidas, né, no núcleo familiar ou não, é de buscar ser mais consciente. Eu acho que essa é a salvação, de alguma forma, dos lares e a nossa salvação enquanto pessoas Como individuais, né? Sim. Individuais. Você falou uma coisa muito interessante, porque essa dependência, codependência, a família e o paciente, faz com que a família alimente esse paciente assim, e ele não consegue, não consegue sair desse lugar que ele está. Porque a família protege tanto, que ele não consegue enxergar que o buraco é grande. Eu gostei muito desse buraco. E o buraco é grande e vai aumentando ainda mais. Sim. Você me lembrou aqui que existe uma peculiaridade danada, né? E muito sinuosa
que normalmente nós não enxergamos, principalmente a pessoa que está, que é que quando eu busco proteger uma pessoa, né? Vamos supor que, né, eu tenho um filho, vamos supor, eu tenho um filho, e aí ele vai para a escola e lá ele sofre algum bullying, algum tipo de bullying, né? É claro que eu, como pai, posso tomar algumas medidas, né, interventivas com relação à escola, ligar para a escola, pedir para que ela, de alguma forma, né, faça algo. Porém, existe algo sinuoso aí, que é eu querer proteger o meu filho a tamanha quantidade que até mesmo o que ele precisa responder para os coleguinhas, eu que sou pai respondo. Responde. Acontece demais. E aí, o que na verdade eu estou criando é um filho, né, que não vai conseguir futuramente lidar com os próprios problemas, porque não aprendeu isso na infância. Eu sei que isso é muito angustiante, né, para os pais, mas pais que se comportam desse jeito tendem a ter filhos, infelizmente, mais adoecidos, porque, como todos nós, né, precisamos saber a nos posicionar e lidar com as pessoas, né, e com a vida de uma forma geral. Sim. Eu acho que é isso. Muito interessante. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas está quase me fugindo a mente aqui. Bom, eu vou falando só um pouquinho para ver se isso vem. E aí, né, eu crio, então, eu de alguma forma estou protegendo uma pessoa em demasia que acaba não aprendendo a lidar com a própria vida. Isso, lembrei. E, consequentemente, né, eu mesmo, enquanto sou pai, vou tomando ciência disso, do quanto que eu protejo o meu filho e que em determinadas situações em que eu não conseguir protegê-lo, e que isso vai acontecer, né, eu vou sentir culpa com relação a isso. O que, na verdade, acontece é que as pessoas que passaram de alguma forma por isso vão me entender, né? Os pais que se posicionaram assim, né, com o filho alguma vez, né, sabe o quanto que isso vai criando neles mesmo uma responsabilidade de, na outra vez, cuidar também, porque sabe que o filho não cuidou disso ainda, de uma determinada coisa. E quando não cuidar, né, vai sentir um sentimento de culpa ou insuficiência com relação à vida do filho, né? E aí a gente já está falando de uma vida que vai se misturando, né? E que nós vamos perdendo aí uma individualidade. Esse contexto, né, simplista que eu coloquei aqui é o que momentaneamente pode parecer algo muito bom de se fazer, porque eu resolvo o problema rápido, vamos assim dizer. Mas que, consequentemente, a longo prazo, geram, assim, eu não consigo colocar o quanto, né? Mas podem gerar adoecimentos graves, né? Sim. Essa Eu não consigo nem codependência, colocar né? a gravidade do quanto que isso pode vir depois, sabe? E uma coisa alimenta a outra. A culpa alimenta essa dependência e a dependência alimenta essa culpa e vai ficando aquela simbiose, aquela falta de autonomia, de autoconhecimento, de autoestima até, né? Porque uma estima vai depender do que o outro fala para essa pessoa, né? Passa, não fala, nem precisa falar nesse caso, passar. Mas assim, uau, dá vontade até de fazer outro vídeo. Surge tanto tema interessante que você vai pensando, né? Um tema pensa no outro. Mas gostei muito. Eu quero que você fale com o Luan aqui como as pessoas aí de BH podem te procurar. Se você está fazendo atendimento online, que está sendo muito, muito importante agora, né? Nessa pandemia. E eu acho que é o futuro da psicologia também. Bom, para as pessoas que se verem interessadas, né, em começar uma psicoterapia ou quiserem me procurar,
podem estar me mandando uma mensagem ou me ligando, o número é 31 9 Eu vou até 9428 8899, ou colocar. também entrando no site, que é o site Humanizando Ai, Psi. eu ia falar do seu site, é muito bom mesmo. O tema que o Luan falou aqui é o tema que ele coloca no site, ele alimenta muito bem esse site dele, com temas atuais sobre relacionamentos, e entra lá, eu entro lá, é muito bom mesmo. Aí eu também vou deixar o link aqui do seu site e do seu Instagram. Obrigado. Luan, Eu muito gostei obrigada. muito da live, particularmente. Eu percebi que aqui a gente consegue aprofundar em coisas que muitas vezes um texto, para ele não ficar muito extenso, né, a gente acaba fazendo algum resumo, mas que a gente não consegue aprofundar tanto, né? Sim, E queria te agradecer também, né, Jaque, é pelo isso. convite, né, Vai pelo ter ilustre outros. convite, que eu gostei muito de estar participando aqui, né, de estar te revendo e tendo essa Ah, conversa bacana. igualmente, igualmente. Mas eu acho mais interessante agora é a gente, como psicólogo, passar as informações reais, porque tem tanto senso comum, e eu acho que a gente tem tanto para contribuir nesse momento, né? E com essa coisa de muitas informações também, a pessoa fica Uhum, perdida. Então, uhum, o meu objetivo é o psicólogo que sabe, que trabalha com esse tema, tem muito mais para informar do que as pessoas que não trabalham com esse tema. Então, assim, se o psiquiatra ele tem muita coisa para informar em relação a fármaco, o educador tem muita coisa para informar em relação à educação e nós psicólogos em relação à psicologia. E esse uhum, tempo que nós estamos vivendo agora está ajudando muito isso. E as pessoas uhum. estão pegando essas informações e eu acho que é a nossa obrigação mesmo, passar de uma maneira fácil, de rápido entendimento, e se a pessoa identificar com aquilo, né, ela saber como atuar também. Acho que é esse o meu intuito mesmo. Ah, é ótimo, que bom que você está fazendo esse trabalho, hein? Um Ah, trabalho que bom. importante. Agradeço muito. Eu vou te chamar de novo, porque esse assunto relacionamento que eu vejo lá no seu site, uau! Você sabe que mexe comigo, né? Esse assunto é muito atual, principalmente essa parte que você Muito falou, atual, que, né, muito atual. que é adoecedor tanto para um como para outro, independente Uhum, da relação que existe, né? Aí vamos ver, vou chamar para falar sobre isso. Muito Eu falo que obrigada. a gente vai adentrar nisso, então, se a gente for fazer uma próxima, mas o algoz, que a gente chama de algoz, né, o monstro que a gente tanto critica, né, ele sempre sofre também. Na verdade, está todo Sim, mundo no mesmo barco sim, aqui, verdade. sofrendo e tentando lidar com isso. Tentando lidar com esse Agora, vazio aí, né? Mas a gente não na vou me próxima. estender mais. Eu quero entender. Ai, ai. Mas na próxima eu acho esse tema muito legal. Legal mesmo. Obrigada, viu, Luan? Eu que agradeço, Muito bom rever então, você. também, Um igualmente. Um beijo para abraço. você. Até a próxima. Até a próxima.